Metodologias ativas e novas ferramentas tecnológicas vêm sendo apresentadas e inseridas de forma cada vez mais acelerada no cotidiano dos professores. Implementar com sucesso essas novas alternativas de ensino na sala de aula vai requerer que o espírito de liderança aflore e seja ainda mais incentivado no trabalho de nós professores. Para que os alunos possam efetivamente ser colocados no centro do processo de aprendizado, os docentes precisarão assumir um papel cada vez maior de tutores no ensino, trabalhando tanto o aspecto cognitivo quanto socioemocional. A importância e influência do professor não diminuirá, só será ressignificada e alterará entre momentos de protagonismo, orientação, alinhamento de pensamento e principalmente um papel de ouvinte. Isso mesmo, de ouvinte. Não bastará nos programarmos para falar, mas também para ouvir e experimentar junto com o aluno suas teorias e ideias. Nesse ponto de vista, o alinhamento com a missão, visão, valores e cultura das instituições será vital para atingirmos os objetivos comuns sem que haja discurso ecoando nos corredores de outra sala de aula. Neste vídeo, você encontrará dicas, percepções e análises sobre novas tendências que temos observado no setor educacional e que se tornarão pré-requisito para qualquer profissional que queira longevidade na carreira. Bora conferir? Analista de dados. Os rápidos avanços tecnológicos têm trazido para o setor educacional novas ferramentas com a proposta de personalizar o ensino e aumentar a efetividade das ações dos professores em sala. Contudo, perceber os dados, mesmo que tratados, não será o suficiente para determinar os próximos passos. Cada professor precisará usar sua expertise nos conteúdos e cuidadosa análise das informações recebidas para compreender o cenário e traçar um plano de antecipação, ação ou recuperação. Então, o que de fato muda? Na prática, a utilização das informações pertinentes ao desenvolvimento contínuo e progressivo dos alunos tem grande potencial para ser um turning point na atuação dos docentes. As avaliações, por exemplo, poderão sofrer análises muito mais profundas, permitindo que outras abordagens e habilidades sejam cobradas dos alunos. Além disso, analisar os resultados das avaliações com mais detalhe permite à equipe de professores identificar quais ações podem ser tomadas de imediato para reverter algum quadro e explorar de forma mais cuidadosa qual a origem dos problemas e, se for possível, atuar para minimizar seus efeitos. As possibilidades são diversas e permitirão que os professores verifiquem a correlação entre os resultados apresentados pelos alunos e o desempenho deles em diferentes tarefas propostas em sala ou mesmo extraclasse. Alinhando essas informações, fica mais nítida a percepção de quais habilidades estão entre os pontos fortes e fracos dos alunos durante cada instante do ano. 2. Expertise Maker. A era da informação vem dando espaço à era da experimentação. Aprender e vivenciar estarão cada vez mais próximos, e a geração dos anos 2010 já vem mostrando que novas abordagens precisarão ser implementadas, a fim de proporcionar aos nossos alunos uma experiência completa, podendo ou não contar com a utilização de novas tecnologias. Não serão raras as escolas que procurarão professores com a habilidade de criar uma forte consolidação dos conteúdos através de atividades essencialmente práticas, permitindo que os alunos errem e cresçam ao longo de todo o processo. O professor, enquanto Experience Maker, trará um novo significado ao tradicional regime modular de ensino, o que abrirá espaço para momentos criativos e inesperados, mas sempre com foco no ganho e no desenvolvimento de novas habilidades. Veremos a realidade aumentada ganhar espaço. A implementação dos estudos de caso se tornará mais comum, ao passo que a interdisciplinaridade e as atividades fora de sala de aula, guiadas por videoaulas, farão parte dos planejamentos. 3. Gestão de pessoas. Já ouviu falar uma frase que diz: todo professor precisa ser um pouco psicólogo? Pois bem, com a atual transformação do perfil profissional nas empresas, essa frase se tornará cada vez mais constante e necessária. As chamadas soft skills chegarão com força para complementar a formação técnica conteudista, trazendo mais espaço para discussões de atividades que explorem os aspectos emocionais e sociais com os nossos alunos. Mais do que nunca, a atuação na sala de aula vai exigir conhecimentos de gestão de equipes, não só do ponto de vista dos resultados entregues, mas também da interação do relacionamento intra, inter e extra classe.
Bom, e o que de fato muda? A apresentação das atividades explicitamente mudará em 2 pontos. O primeiro é a cooperação com outras equipes. A queda no desempenho de um aluno pode ter a ver com a natural dificuldade de conteúdos apresentados e com aspectos não evidentes dos resultados estatísticos. Por conta disso, será cada vez mais importante verificar quais são os entraves que os alunos vêm encontrando em seu caminho e recorrer a relações robustas e sinérgicas com as equipes de orientação, psicologia e coordenação para encontrar as soluções otimizadas para aquele aluno em particular. Atenção às práticas inclusivas. Práticas e políticas inclusivas farão parte de cada vez mais instituições de ensino nos próximos anos. Por conta disso, a elaboração de atividades que permitam a participação e a interação de todos os alunos será uma obrigação cada vez mais diferencial. Gig Generation. O surgimento da tal gig economy, com foco em trabalhos temporários e projetos de curto prazo, vai exigir uma adaptação dos trabalhos escolares. Os longos trabalhos com duração de quase um semestre darão espaço para trabalhos mais curtos e dinâmicos, o que exigirá que os professores desafiem seus alunos a gerenciar melhor o tempo de execução, otimizar o planejamento e sintetizar processos. A cultura de trabalhos exclusivamente de exposição de conteúdos perderá espaço para projetos com impacto real, que permitam aos educadores analisar não só o resultado final, mas também os passos que os alunos levaram até chegar às conclusões apresentadas. As dificuldades de implementação, por sua vez, e a inovação das soluções serão uma questão toda em particular. Dessa forma, 2 projetos que alcancem o mesmo objetivo, mas que apresentem custos e logísticas diferentes, tenderão a receber notas diferentes ao final de cada apresentação. Adicione isso a performances individuais dos alunos, onde podemos avaliar a oralidade, a capacidade de persuasão, estratégias de marketing, qualidade da apresentação e teremos um novo mecanismo para nos aproximarmos de conseguir avaliar não só o teor técnico, mas também o teor socioemocional dos trabalhos desenvolvidos. Nos últimos anos, alguns colégios têm nascido com um DNA já direcionado para essas transformações do mercado educacional. E isso vem impactando não somente o desenvolvimento dos seus alunos, mas como de todos os professores. Dentre muitas ações inovadoras dessas escolas, apresentamos 2 aqui que impactam diretamente na participação de professores nas salas de aula. Olha esse primeiro aqui. Alinhamento dos propósitos com as contradições. Dentro da proposta de ensino do colégio, há a união do desenvolvimento dos aspectos cognitivos concomitante às habilidades socioemocionais. Para atingir de forma mais eficaz esse objetivo, a equipe de diretores tem apostado na contratação de profissionais que estejam não somente alinhados com a cultura da empresa, mas que também tenham afloradas em si as mesmas habilidades que trabalharão com os alunos. 2. Conhecimento profundo das turmas. O colégio estimula seus professores a estimar, antes das avaliações, a faixa de desempenho que os seus alunos ocuparão e, ao final, cruzar as suposições com o resultado final. Você pode conferir a palestra do professor André clicando no card aqui em cima sobre este assunto. É incrível, não deixem de conferir. Mindset digital. A revolução tecnológica trouxe consigo o fenômeno da transformação digital, que foi responsável por fazer pequenas e grandes corporações repensarem sua forma de se relacionar com seus clientes, além de organizar sua estrutura interna e revisar constantemente sua missão, visão e valores. Esse mindset digital também ocupará as salas de aula e todo o processo de planejamento e elaboração das aulas será remodelado. Contudo, inserir a tecnologia ao longo das aulas, sem objetivo final, não tornará a experiência inovadora ou desafiadora para os alunos. Mais do que digitalizar as ações, o grande diferencial será a verdadeira transformação do pensamento, trazendo novas percepções como a velocidade de implementação de ideias, praticidade e busca por eficiência em todos os aspectos da aula, seja com foco nos alunos, seja com foco nas responsabilidades extraclasse. A partir daí, os professores que enxergarem as aulas como processos contínuos, mutáveis e colaborativos estarão dando um passo largo rumo à colocação de destaque no mercado. Cultura de feedbacks. Grande parte dos professores nunca recebeu um feedback efetivamente construtivo sobre suas práticas de sala de aula. Esse será, entretanto, um ponto primordial para qualquer profissional que queira atuar no setor educacional. Mais do que somente fornecer um feedback das ações dos alunos, os professores precisarão estar receptivos a ouvir as percepções das outras partes sobre suas estruturas escolares. Neste ponto, é necessário frisar que precisamos realmente
estar ouvindo os pontos que forem sendo passados, fingir que está assimilando as informações, contestar raivosamente ou apontar culpados são algumas condutas que poderão prejudicar não só do ponto de vista a relação com a coordenação, mas também, observando sobre a ótica do crescimento profissional e propostas de novos trabalhos futuros, você pode estar se prejudicando. Além disso, vale frisar que as devolutivas de feedback não terão necessariamente uma data certa para acontecer, como ocorre hoje em dia. Será bastante comum receber as percepções da coordenação o quanto antes, para que todos juntos possam traçar planos de ação rápidos e efetivos. Trabalhos interligados e atividades híbridas. Diferente do trabalho, muitas vezes solitário, que os professores executam nos dias de hoje, um cenário bem diferente espera esses profissionais nas instituições de ensino que quiserem se manter ativas e tendo os alunos com ótimo desempenho do ponto de vista pessoal e profissional. Já ouviu falar em times ágeis e ensino híbrido? Esses e outros termos comuns no meio corporativo começarão a tomar conta das reuniões de professores e conselhos de classe. Isso ocorre pois diversas atividades acadêmicas passarão a integrar grupos interdisciplinares em busca de soluções mais efetivas, abrangentes e rápidas. Bom, e o que de fato muda? Veja, por exemplo, o caso dos tradicionais trabalhos de conclusão de curso que serão aplicados nas universidades. Atualmente, um trabalho de engenharia, por exemplo, reúne profissionais exclusivamente da área com uma formação praticamente igual. Ou seja, dificilmente os membros conseguirão trazer soluções muito distintas ao longo da execução de cada etapa. Com a integração de diferentes cursos em um mesmo trabalho, o cenário tende a mudar. Nestes moldes, não só as questões técnicas dos engenheiros seria explorada, como também a viabilidade legal, interagindo com alguns alunos de direito, por exemplo, e a gestão financeira do processo, com a participação de alunos de economia também, enfim. Para que os trabalhos como esse tenham uma execução de alto nível e sinergia entre as partes, claramente será necessária a intervenção de uma equipe de professores que esteja integrada e seja responsável por simultaneamente orientar uma parte do projeto e co-orientar as outras partes. Outras mudanças aparecem quando analisamos as possibilidades de conduzir e construir nossas aulas de forma híbrida e levar para os alunos conteúdos adicionais sobre a forma que a disciplina eletiva costuma progredir. Então, progressivamente, a conexão entre as interações presenciais e o universo de possibilidades digitais vem possibilitando a construção de uma formação ainda mais completa. Essa oferta não somente é benéfica para os alunos, como também permite que os professores renovem seu portfólio de trabalho e inovem ainda mais na forma de levar o conteúdo para os alunos. É o que vemos, por exemplo, no Colégio Ser de Sorocaba, São Paulo, onde os alunos recebem uma gama de disciplinas eletivas que são oferecidas pela equipe multidisciplinar de professores, liderada pelo coordenador e professor Bob, permitindo que os estudantes ampliem suas experiências em diversas áreas, reforçando o pensamento crítico, as habilidades socioemocionais e consolidando o trabalho cognitivo, aplicado em situações cotidianas. Você pode conferir tudo no link aqui embaixo na descrição. Olha só, galera, vale ressaltar que essa série de mudanças de cultura acarretará na necessidade da alteração do próprio espaço escolar. Salas de aulas que ofereçam a interação entre alunos e facilitem o contato com os professores se tornarão cada vez mais necessárias. E isso para que a atuação dos professores seja ainda mais efetiva. Empresas como a Eduinfo são responsáveis por criar espaços com essa filosofia colaborativa e com designs pensados nas novas necessidades e demandas dos alunos, pais, professores e da própria instituição de ensino. Você pode conferir também o link aqui na descrição. Portfólio de aulas. Sabemos que a relação entre os professores e as instituições que trabalham se dará através da prestação de serviços. Assim, como as empresas contratarão serviços baseados em suas necessidades e no portfólio apresentado, as escolas cada vez mais procurarão profissionais que ofereçam serviços mais completos. Vamos analisar um exemplo hipotético da Tati, uma professora de Química. Assim como ela, milhares de professores de Química se formarão todos os anos, com grades curriculares relativamente parecidas. Contudo, na hora de planejar a forma de construir seu currículo, ela descreve uma atividade que já executou e que a coloca em um patamar diferenciado. 9. Lifelong Learning.
Quando saímos da universidade, já sentimos a desconexão entre a teoria e a prática. Imagine só o que mudará com o volume de informações e inovações que serão geradas em todos os dias. O mercado será dominado pelos profissionais que não pararem de aprender, mudanças tecnológicas em ritmo acelerado, diferentes perfis de alunos e a necessidade das instituições de entregar serviços cada vez mais diferenciados vão acarretar em um novo perfil de professores a serem buscados pelas escolas. Bom, e o que de fato mudará? Como vimos, o trabalho docente sofrerá drásticas mudanças. Será necessário dominar e conhecer variadas formas de planejar, construir e executar uma aula, bem como saber selecionar os recursos disponíveis, gerenciar as atividades das turmas, gerir a própria carreira, trabalhar em equipe e criar espaços de inovação. Tudo isso alinhado com as expectativas da comunidade escolar. Para auxiliar os professores a ampliar seu portfólio de trabalho e a conquistar mais espaço nas instituições de ensino, é que nós do Hiperquadro criamos o MetaKit. Tem um recado para você logo depois desse vídeo. Fica aí e escuta direitinho ou manda para um professor. Você certamente conhece um que deve e merece escutar essa mensagem. Enfim, gostou? Não gostou? Fala aqui embaixo, vamos discutir e até o próximo vídeo. Valeu, escuta o recado, hein? Se você clicou nesse vídeo, é porque de alguma forma se interessa pelo universo da educação. Talvez você seja um professor, e se não é, certamente conhece um. Olha, a verdade é que os tempos não têm sido fáceis para nós professores, principalmente depois da pandemia, com o ensino remoto e tantas outras dificuldades. Muitos de nós perderam carga horária e muitos outros seus empregos. Isso significa menos dinheiro, menos oportunidades, menos qualidade de vida. Foi pensando no momento em que estamos vivendo que eu me juntei com uma equipe de especialistas para achar uma saída e bolamos o MetaKit. E o que é o MetaKit? Bom, o MetaKit é a oportunidade de nos reinventarmos, de nos reposicionarmos. É a chance de nos tornarmos livres, autônomos e seguros. E isso tudo sem precisar se vender, se render, sem deixar o lado mágico e apaixonante, inspirador de ser um professor. Parece mágica, mas não é. Na real, é uma grande oportunidade. Ficou curioso? Clica no link para saber mais. Ou envie esse vídeo para um professor. Você certamente conhece um. Juntos, a gente consegue vencer essa.